Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar analisando uma leitura, né, com o paquímetro em polegada fracionária, né? O paquímetro em polegada fracionária, ele tem um detalhe interessante que é o seguinte, ele trabalha com a relação de resolução da polegada dividido em até 128 partes, né? Então a sua relação de resolução é 1/128. Ou seja, a menor leitura que ele consegue fazer precisamente é 1/128. O que isso significa? Significa que é a polegada, né? Ou seja, 25,4 milímetros dividido em até 128 partes, né? Então é essa característica que ele tem, né? Então se a gente for observar aqui no mostrador principal, a gente vai observar aqui que ele tem indicação 0, 1, 2 e assim sucessivamente. E o que isso significa? Do 0 para o 1, a gente tem 1 polegada. Ou seja, se é 1 polegada, significa que a gente já tem aqui 25,4 milímetros. Do 1 para o 2, a gente tem mais 1 polegada. Ou seja, mais 25,4 milímetros. Então, se a gente for analisar do 0, significa que até o 2 aqui a gente já tem 2 polegadas, né? Ou seja, 25,4 multiplicado por 2, que vai dar 50,8 milímetros. Então, essa lógica ela segue sucessivamente com a capacidade, né, do tamanho aí do paquímetro, né, que você está utilizando. Beleza? Agora, a questão das divisões, onde é que elas estão contidas? Se a gente fosse levar em consideração que esse paquímetro ele tivesse, não tivesse essas divisões entre o 0 e o 1, entre o 1 e o 2 e assim sucessivamente, e tivesse só o 0 aqui no nônio, né? Ou seja, só essa marcação aqui significa que ele só conseguiria medir precisamente a cada 1 polegada, né? Então isso seria a resolução dele. Então o que acontece? Primeiro passo, a polegada ela foi dividida em 16 partes no mostrador principal, né? Então se você tivesse apenas o 0 no nônio, significaria que você conseguiria medir precisamente a polegada, né? Ou seja, 25,4 milímetros dividido em até 16 partes, né? Ou seja, a gente teria uma relação aí de 1 por 16, né? Ou seja, seria a menor medida que a gente conseguiria ter aí com precisão. Essa medida 1 por 16, ela seria justamente a primeira divisão aqui, a primeira indicação aqui, nesse traço aqui. Então, se a gente fosse verificar na sequência, a gente teria 2,16, 3,16 e iria até chegar em 1 polegada que daria 16 por 16, né? Ou seja, simplificando, daria 1 polegada, né? Só que a gente tem mais divisões aqui no nônio, ou seja, tem 8 divisões no nônio. Então, o que é que isso acontece? Cada uma dessas divisões elas estão contidas, deixa eu apagar aqui, ampliar aqui. Então, o que é que a gente tem? Essas 8 divisões que estão aqui no nônio, elas estão contidas em cada uma dessas divisões aqui do mostrador principal, né? Então, a gente tem aqui 8 mais 8 vai dar 16 e vai assim até chegar na última divisão aqui, né, que caracteriza uma polegada. Então, quantas divisões a gente tem aqui? Como eu falei, a gente tem 16. Então, como a gente tem 8 aqui no nônio, significa que a gente tem aqui a relação de 16 multiplicado por 8, que vai dar igual a 128, que é justamente a resolução do paquímetro, né, aqui de a polegada fracionária. Então, como ele mede até 128 partes, essa é a lógica que ele tem de resolução. A leitura, né, o que é que a gente tem que observar aqui na leitura? A leitura do paquímetro de polegada fracionária ela é bem simples, né? Algumas pessoas acabam se confundindo, mas ela é bem simples. Se a gente sabe que cada divisão dessa daqui do mostrador principal é como se tivesse essas 8 aqui contidas no nônio, então significa que a gente só precisa multiplicar 8 pela quantidade de divisões que ultrapassou no mostrador principal. Então, se a gente for observar aqui, a gente tem que verificar o 0, onde é que ele está localizado. Então, ele já ultrapassou essa divisão aqui. Que divisão é essa? Como aqui essa divisão aqui maior ela caracteriza metade, ou seja, 8, né, já que é o total 16, então aqui ele já passou 8, 9, 10, 11 e o 12. Né? Então, ele já passou o 12 e está antes do 13. Né? Então, significa que ele já passou 12 divisões. Só que eu não vou colocar lá 12. Eu tenho que colocar 12 multiplicado por 8. Esses 8 da onde? Daqui do nônio. Então, se a gente fizer a multiplicação
de 12 por 8, a gente vai chegar aí ao total de 96. Né? Então, nesse caso aqui, vou apagar aqui, colocar aqui, a gente vai ter aí 96. Só que aí não é a informação final. Por que não é a informação final? A gente tem que verificar aqui no nônio onde é que ele está coincidindo. Se o valor que ele tivesse coincidindo, eu vou apagar aqui para ficar melhor. Se o valor que ele tivesse coincidindo fosse o zero, ou seja, se o zero ele tivesse nessa linha aqui, se ele tivesse nessa linha aqui, aí já encerraria a leitura. Ou seja, ele teria 96/128. Quando os valores do numerador e denominador forem par, a gente pode ir simplificando. Então, nesse caso aqui, se fosse o zero coincidindo aqui, a gente fecharia aqui, só que não é isso que está acontecendo. Se a gente for observar, essa linha aqui é a que está coincidindo. Então, a gente vai ter o 96 guardado, mais a coincidência do nônio. Então, ele está coincidindo aqui ó, na primeira, segundo, terceiro traço. Então, a gente vai ter 96 aí mais 3, que vai nos dar o total aí de 99. Então, aí a gente coloca na base 128, né, que é a relação de resolução dele, e aí encerra aqui a leitura. Então, ele tem 99, 128 avos de polegada. Dá para simplificar? Não dá, porque a gente não tem base, numerador e denominador par. Né? Então, aí realmente é a leitura em polegada fracionária desse paquímetro. Tá bom? Então, o valor, a linha que está coincidindo é essa. A gente verifica o zero, qual a divisão que o zero vai estar ultrapassando, multiplica por 8 e soma com a coincidência. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo da parte de metrologia. Hoje a gente vai estar trabalhando com mais uma leitura, né, em polegada fracionária. No último vídeo a gente explicou como é que funciona a lógica, né, para a leitura de polegada fracionária. E aí a gente vai estar dando continuidade. Bom, seguindo passo a passo. Primeiro ponto, verificar o zero do nônio, né, que é essa indicação aqui. Verificar o que ele já ultrapassou. Né? O que acontece? Nesse caso aqui, a gente tem que identificar que ele já passou uma polegada inteira. Né? Então, a relação de leitura dele, ele vai estar sempre contido dentro de a base de 1 polegada. Né? Então, como ele já passou uma polegada inteira, a gente já tem que estar colocando esse valor aí, no caso, de 1 polegada lá e guardando. Né? Então, ele já passou uma polegada inteira. Se ele tivesse, exemplo, passado de 2 polegadas, a gente já deixaria guardado lá 2 polegadas para estar somando a relação aí da fração. Né? Então, ele já passou uma polegada inteira, então deixa já esse valor guardado aí, tá bom? Bom, então a gente já verificou que ele passou uma polegada inteira, beleza? Deixa guardada essa informação e agora a gente vai verificar as divisões, né? Aquele processo das 16 divisões, ele se repete a cada polegada. Né? Então, se a gente observar aqui, a gente tem 16 divisões aqui também. Né? Então, a gente vai verificar onde foi que o zero já ultrapassou aqui dessas divisões. Então, se a gente observar, ele passou a primeira e a segunda. E ele está antes da terceira. Né? Então, nesse caso, se ele já passou 2 divisões, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar 2 e multiplicar por 8. Esse 8 dá onde? Da quantidade de divisões que tem do nônio. Cada divisão que a gente tem aqui no mostrador principal é como se a gente tivesse 8 divisões contidas em cada uma delas. Então, a gente vai ter 2 vezes 8, que vai dar igual a 16. Né? Então, nesse caso aqui, 16 a gente vai estar guardando. Então, ele já passou 16 divisões. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Então, em resumo, o que é que a gente já tem aí anotado? Colocar aqui. A gente já sabe que ele passou uma polegada inteira. E agora a gente já viu que ele passou 16 divisões. Então, vou colocar aqui, entre parênteses, 16 mais. Esse mais ele vai somar com o quê? Com a coincidência agora do nônio. Né? Onde é que o nônio está coincidindo? Se a gente for observar, é justamente esse tracinho aqui que está coincidindo. Né? Então, isso significa o quê? Significa que a gente vai somar agora com a divisão que ele está aqui indicado. Então, aqui ele passou da primeira, da segunda, da terceira, da quarta e está coincidindo exatamente na quinta. Ou seja, a gente vai somar esse 16 com mais 5.
Esse aí vai ser a relação da soma. Então, 16 mais 5, ele vai dar justamente 21. Então, fazendo essa soma aqui, ele vai dar 21. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Esse 21 ele vai ter que ficar na base 128. Então, a gente vai ter 21 por 128 avos de polegada. Só que essa aí não é a leitura final. Está faltando adicionar o quê? O 1, que é uma polegada inteira. Então, para fechar aqui a leitura, a gente tem justamente 1 polegada, 21 128 avos de polegada. É justamente a relação aí da leitura desse paquímetro. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia. Hoje a gente vai estar fazendo uma análise de mais uma leitura de polegada fracionária. E aí, nesse caso, justamente essa leitura, a gente já teve 2 vídeos aí na sequência, falando sobre polegada fracionária. A gente vai fazer um terceiro aqui para encerrar, pelo menos nesse momento aí, questão de leitura de polegada fracionária. Bom, primeiro passo, verificar onde o zero está localizado. Se a gente for observar o zero, ele já passou a 1 polegada inteira. Então, ele já passou 1 polegada inteira, que está aqui indicado. Então, nesse caso, como ele já passou 1 polegada inteira, a gente vai estar já guardando esse valor aqui de 1 polegada inteira. Se ele tivesse passado, exemplo, a segunda, 2 polegadas inteiras, a gente também iria guardar. Iria esquecer esse aqui e iria guardar apenas 2 polegadas inteiras, mas ele passou exatamente 1 polegada. Beleza? Feito isso, a gente vai observar onde é que ele está coincidindo, em qual traço que ele vai estar aqui da relação da base de 1 polegada para 2 polegadas. Então, nesse caso aqui, se a gente for observar, ele passou a primeira divisão, segunda, terceira, quarta. Nesse caso aqui, ele está coincidindo exatamente aqui nessa quarta divisão. Então, significa o seguinte, que eu vou ter 4 multiplicado por 8 aqui do nônio. Então, a gente vai ter essa relação aqui de 4 multiplicado por 8. Então, nesse caso, 4 multiplicado por 8 vai dar igual a 32. Então, a gente teria 32 128 avos de polegada. Nesse caso aqui, como ele está coincidindo no 32 128, e é exatamente a linha do zero, a gente não precisa somar com mais nada aqui no nônio. Por quê? O que está coincidindo é exatamente o zero. Se, exemplo, tivesse coincidindo essa primeira divisão aqui após o zero, a gente faria o mesmo cálculo. 4 vezes 8 daria aí 32 e iria somar 32 mais a primeira divisão que estaria coincidindo aqui no nônio. Então daria 33 128. Mas como é o zero, não precisa somar com mais nada. Para por aí. Então 32 128, o que acontece? A gente tem como simplificar, já que numerador e denominador são par. Então, nesse caso, se a gente for simplificar por 2, a gente vai ter 32 dividido por 2 vai dar 16, 128 dividido por 2, 64. Então, se a gente tiver a relação de 16 por 64, a gente ainda pode simplificar. 16 por 2 vai dar 8, 64 por 2 vai dar 32. Então, a gente vai ter aí 8 por 32. Dá para simplificar novamente. 8 por 2 dá 4. 32 por 2 dá 16. Então, a gente vai ter aqui 4 por 16. Dá para simplificar novamente por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. 16 dividido por 8 vai dar 4. Então, ou 16 dividido por 2 vai dar 8. Então, a gente vai ter aqui 2 por 8. Dá para simplificar novamente. 2 dividido por 2 vai dar 1. 8 dividido por 2 vai dar 4. Aí, fechando em 1/4 de polegada. Essa aqui é a leitura final? Não, a gente não pode esquecer aqui da 1 polegada inteira. A gente tem que juntar os dois valores. Então, nesse caso aqui, a gente tem 1 polegada inteira e 1/4 de polegada. É essa a leitura aqui do paquímetro, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.